Um assunto que está permeando nossa vida todos os dias, o dia inteiro, em todos os momentos. Quando Pedro soube que iria morrer, desencarnar de uma certa forma, quando Jesus comunica, ele diz: e João? João, ele queria saber o que seria de João, porque se ele era assim, o que seria de João? E aí Jesus diz: o que importa os outros? Segue-me tu. Nós vamos aprender, passeando aqui pelo Espiritismo, pelo nosso lado evangélico, não é evangélico da religião, é evangélico da Bíblia, o quanto nós não devemos pautar as nossas ações no que o outro faz ou no que o outro vai fazer. As nossas escolhas são decididas por nós. Nós temos um plano reencarnatório, mas esse plano não impede de que a gente faça as nossas escolhas. Pelo contrário, ele nos dá o livre-arbítrio. Tá bom, tá bom. Eu vou dar o recado do Uli, gente, senão a gente não continua essa palestra e eu vou me perder. A esposa do Uli. Ele sabe de todas as coisas que acontecem, e você também sabe. Eu não vou passar o recado da forma literal. Me procura também no Instagram. Mas você sabe que ele está com a mãezinha do coração dele, que é a avó. A mãezinha dele, que deu todo o amor do mundo. Você sabe de todos os problemas que rodeiam a família, mas o Uli perdoou, o Uli ama. Ele disse que hoje não sente mais a ausência daquela pessoa na vida, como ele sentiu desde pequeno. Hoje ele é preenchido por muito amor e por muita paz. E ele está perdoado. Ele sabe da sua luta, sabe das críticas, mas sabe que você é uma mulher extremamente forte e que vai lutar. E ele disse que te ama muito, tá bom? Agora você vai sentar. Pois bem, segue-me tu. Ah, Jesus, eu estou passando um problema tão difícil dentro do meu emprego. Olha, eu faço a mesma coisa que a Edilene, só que o meu chefe só vê a Edilene. Ah, meu Deus, eu trabalho na Casa da Caridade de segunda a sábado, mas quando a Mayra chega, que ela vai agradecer, ela só agradece ao Manu, ela só agradece a Fernanda. Ah, meu Deus, por que é que eu toda vida bato o carro? Por que é que toda vida... Não acontece só com você. Só que a vida do outro não pode ser a rota principal que vai determinar a sua vida. Tem gente que parece que se conforma se o outro tiver mal. Você já viu uma piada que é quando alguém liga assim para você e você fala assim, ó, eu estou tão mal. Aí ela fala, minha filha, e eu? Agora você imagina eu. Eu que bati o carro ali. E eu sei que teve gente que foi na Saga por esses dias aí, na concessionária da Saga aqui, viu? Tem gente me dizendo. Estou fazendo publicidade não, viu, gente? Que eu nem... Meu carro é velho, tem 4 anos. Não entendo, é só a pessoa que está falando. Então, o que é que acontece? Até me perdi, você me atrapalhou. O que é que acontece? Você liga para a pessoa e fala, eu estou muito mal. Não estão me reconhecendo no emprego. Aí a pessoa diz, e eu? Bati o carro, minha conta está zerada, gastei o que eu tinha e o que não tinha em dezembro, entrei em janeiro sem saber o que fazer da vida. E aí você fala, mas, rapaz, eu liguei para falar para a pessoa. Depois você olha para a pessoa e diz, não, eu pensei que eu estava ruim, mas, graças a Deus, a Edilene está pior. Ou seja, você se conforta que a outra pessoa está passando coisa pior do que você. Tem o lado certo disso. Tem um lado de quando você vê um sofrimento maior, de você tirar a lição e dizer, graças a Deus, eu tenho que ser grata pelo que eu estou passando agora, porque eu não sei qual força eu teria para passar pelo que a Sônia passa, pelo que a Martinha passa. Não é assim, a Martinha está pior, graças a Deus, deixa. Não. Jesus disse, segue-me tu.
Ah, eu faço tudo certo, mas a Mayra Rocha não faz certo lá. Entra no YouTube, eu conheço a vida dela e eu vi ela lá numa festa, num forró. Não está certo, não. Eu sou espírita, estou dentro da casa espírita, nunca fui um forró na vida e ela estava lá. Segue-me tu. O que você vai fazer com os outros é tirar os exemplos bons. Daquilo que não é bom, você vai tirar o quê? Aprendizado, lição. Exemplo é aquilo que te arrasta para frente. E lição é aquilo que diz: não posso, não me convém. Aliás, eu até posso, porque tudo pode, mas nem tudo me convém. Eu posso, mas não me convém. Olha o que aconteceu com meu irmão. Não quero. Eu sei que se eu plantar goiaba, eu vou colher goiaba. Não vou plantar outra coisa. Eu estava lembrando hoje de uma história, porque eu estava em casa conversando com os meus amigos sobre outros assuntos, porque eu converso com eles, não era sobre a palestra de hoje. E você acredita que um espírito de quando eu tinha 10 anos de idade voltou à minha busca por conta de um erro que eu fiz? E eu vou contar o erro para vocês. Eu fui muito católica quando pequena. Eu sempre fui muito religiosa. Eu disse para vocês que eu escolhi religião. Eu acho confortável ser religiosa. Já disse que espiritualidade e religiosidade não tem nada a ver. Religião é escolha. Então, eu digo que eu tenho uma religião universal. Não digo isso para vocês? Eu gosto de ouvir a palavra no culto. Eu gosto de ouvir a homilia na missa. Eu gosto do texto. Eu gosto. E está tudo bem. Isso não me deixa de ser espírita, porque espiritismo é doutrina. Não é religião, é doutrina. Então, eu ia nas missas, e lá na igreja que eu frequentava, na minha cidade, tinha o cruzeiro. O cruzeiro é a cruz lá fora, que fica mais alta, e tem os banquinhos para você acender as velas. Você faz um pedido e acende a vela, não é? Eu levava a minha vela. Aí estava cheio de vela acendida. E eu levava a minha vela e apagava as outras todas. Porque eu dizia, se eu deixar só a minha vela acesa, está mais fácil do meu pedido ser. Que tristeza, não é? Ainda bem que Deus entende a minha imaturidade de criança. E as pessoas iam lá acender de novo. E eu ficava lá sentadinha, ó. E eu ficava observando quem era a pessoa que ia fazer o pedido. Aí, por exemplo, eu via que era uma pessoa que está doente, porque minha cidade é muito pequena. Aí eu não apagava, não. Eu dizia, não vou apagar, não, porque é coisa séria. Mas eu vi uma pessoa que, na minha cabeça, naquela época, estava bem e tinha dinheiro. Aí eu achava, nada, ela vai pedir uma moto nova, um carro novo, eu vou apagar, que eu estou precisando do meu. Olha que imaturidade. Erros cometidos. E eu estou usando esse exemplo porque, mesmo nessa... A outra está morrendo de rir ali. Não acendi nenhuma vela, não apaguei nenhuma vela para Nossa Senhora, não. Isso aí, pelo menos, graças a Deus, eu não fiz, não, que eu tinha medo. As que ia para Nossa Senhora, eu tinha medo. Agora, as que ia assim, um santo ali, um santo aqui, eu sou muito devota de São Miguel Arcanjo, porque ele é um guerreiro, né? Porque ele não se encolhe diante das tempestades. Porque ele está lá enfrentando as serpentes. A simbologia dele é essa. Então, eu sou devota dele, eu lembro dele, sempre que eu estou nas minhas guerras. E a gente trava guerras espirituais, trava guerras materiais, não trava? Não é guerra no sentido de matar, é guerra, né? São guerras que a gente enfrenta. Então, eu apagava para São Miguel, todas. Não acendesse vela, não. E eu acho que o pessoal começou a entender que ninguém acendia mais vela para São Miguel, só a minha lá. E eu levava um monte só de 7º dia, que era para durar muito, muito. Então, nessa minha ingenuidade, eu errava, porque eu entendi o quê? Eu mereço mais. Eu era criança, em formação, mas, mesmo assim, isso serve para a Mayra de hoje. Isso serve para você. Eu merecia mais. A gente faz isso também. A gente diz, ai, fulano comprou um carro. Estou com o meu carro com 5 anos, eu trabalho que nem um doido. Em vez de você dizer, parabéns, lutou, conseguiu.
Ou então, quer ver outro exemplo? Vocês que passam por luto, algumas pessoas que estão passando pelo luto aqui. Se você ficar 5 anos chorando seguidas, e as pessoas vão à sua casa, com o passar ali de 6, 7 meses, elas vão começar a dizer: para de chorar, chora não, vai atrapalhar. Mas sabe por quê? Porque elas não aguentam o teu sofrimento, elas não querem ter suporte, porque sofrimento é ruim, se incomodam, não querem. Agora, se ela te encontrar 30 dias depois que você entregou alguém para a pátria espiritual, e você diz para elas assim: eu estou bem, foi o momento do meu filho, eu entreguei ele, sei que ele está em paz, e sei que ele não morreu, ele está vivo. A pessoa vai dizer: coisa errada, 30 dias. Fiscal de luto, fiscal de roupa, fiscal de religião. Por quê? Porque a gente se importa mais com a vida alheia. Eu me importo mais com o gramado alheia. Por isso que tem o ditado: o gramado do vizinho é sempre mais verde para mim, não é? Existe uma história no Espiritismo que é muito contada, que é a das janelas sujas. Que um casal ficava dentro de casa e a mulher dizia: olha que vizinha que não tem asseio. Ela pendura aqueles lençóis no varal e os lençóis estão todos amarelados. Todos amarelados. E aí o marido dela, dia após dia, vai reparando isso, ela falando isso. Ela espírita, né, e falando. Até que um dia, ele limpa as janelas da casa. E aí, no outro dia, ela olha e disse: ó, tomou vergonha. Lavou direito os lençóis, está tudo branco, tudo limpinho. E ele fala: não, eu limpei os nossos vidros. A visão que você tem do outro não é a visão verdadeira, é aquela que você está conseguindo enxergar no momento. Cada um aí que está do lado não sabe o que o do lado está passando. Você não sabe se você sentou perto de uma mãe que acabou de entregar o filho. Você não sabe se você está sentado perto de alguém que está estudando para o concurso e não consegue. Você não sabe se você está perto de alguém doente, alguém com depressão, porque está todo mundo sorrindo, todo mundo em paz. Não ataquem. Não deem opiniões quando não forem chamados. Isso é falta de educação, isso não é sinceridade. Sinceridade é quando a pessoa te pedir a sua opinião sobre determinado assunto. Não seja hater em internet. A internet é ótimo instrumento para o bem. Propaga o bem, faz com que a gente se encontre, faz com que a gente estude, mas ela também é responsável pelo fim, pela desistência de muita gente. Os covardes que se escondem atrás do celular, do computador. Aqueles que têm a coragem de falar tão violentamente, de difamar, que causam um mal tão grande. E quando os nossos irmãos desistem de viver aqui, a culpa é só deles, não é? A culpa é nossa também. É nossa. Quando você diz assim: olha, vamos transformar um mundo melhor para os nossos filhos. Errado. Vamos formar filhos melhores para o nosso mundo. Filhos melhores para a próxima geração. Filhos melhores para a próxima encarnação. Filhos que sabem o valor da família, dos princípios cristãos. Não estou mandando você obrigar seu filho a ter religião, não é necessário. Estou dizendo: crie eles para serem pessoas do bem. Mayra, não deu certo, mas a sua parte você fez. Agora quer mudar o mundo para o seu filho. Isso não vai existir, nunca. Nunca vai dar certo. Então, eu peguei a parte de Emmanuel, que Emmanuel também tem uma lição no livro Caminho, Verdade e Vida, que é sobre segue-me tu, justamente o que está na Bíblia. Ele começa citando João. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Nas comunidades de trabalho cristão, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida aos outros irmãos de luta.
É justo examinar, entretanto, como se elevaria o mundo se cada homem cuidasse da sua parte, nos deveres comuns, com perfeição e sinceridade. Alguns de nossos amigos foram convocados para obrigações diferentes? Confortemo-lo com a legítima compreensão. Às vezes surge um deles, modificando ao nosso olhar. Há cooperadores que acusam. Muitos o consideram portador de perigosas tentações. Movimentam-se comentários e julgamento à pressa. Quem penetrará, porém, o campo das causas? Estaríamos na elevada condição daquele que pode analisar um acontecimento por todos os ângulos? Talvez o que pareça a queda, a defecção, pode constituir novas resoluções relativamente à redenção do amigo que parece agora distante. O bom pastor permanece vigilante. Prometeu que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Convém, desse modo, atendermos com perfeição aos deveres que nos foram deferidos. Cada qual necessita conhecer as suas obrigações, que lhe são próprias. Nesse padrão de conhecimento e atitude, há sempre muito trabalho nobre a realizar. Se um irmão parece desviado aos teus olhos mortais, faze o possível por ouvir as palavras de Jesus ao pescador de Cafarnaum. Que importa a ti? Segue-me tu. Então, muitas vezes eu fui para a internet julgada, porque eu digo assim, eu, Mayra Rocha, não sou ninguém para julgar outra mediunidade. Se me trazem cartas de outro médium, se você me diz sobre outro médium, não tenho competência e não vou fazer esse julgamento. Eu mal consigo atender às expectativas da minha mediunidade. Eu tenho que me corrigir. Emmanuel diz assim, aqui, exatamente isso. Ele diz, se um irmão parece desviado aos teus olhos mortais, faze o possível para ouvir as palavras de Jesus ao pescador de Cafarnaum. Que importa a ti? Segue-me tu. Eu tenho que cuidar de mim. Vigiar e orar é a mim. Não é vigiar a vida do outro. Não é vigiar qual é a religião do outro. Mayra, é porque na obrigação nós temos que julgar. O Espiritismo é razão. Sim, o Espiritismo é razão. Mas, acima de tudo, é amor. É compreensão, é perdão. Eu não sou competente para julgar ninguém, tampouco você. Somos todos errantes nesta encarnação. Voltamos a esse plano porque erramos muito e estamos aqui para resgatar. Portanto, não sou competente para julgar nenhuma religião, nenhum irmão. Eu não me sinto competente. Existe quem se sinta competente? Fique à vontade. Está aqui Emmanuel dizendo, cada qual com a sua obrigação. Segue você com a sua missão, seguirei com a minha, sem cessar. Vou errar, vou errar. Você vai errar? Vai errar. Mas vou levantar. Vou sofrer perseguição? Vou sofrer perseguição. Você também vai, em qualquer lugar na sua vida. Mas você vai levantar. Agora, julgar, jamais. Não pertence a nós. O único espírito em perfeição que passou pelo plano terrestre foi Jesus Cristo. Esse podia julgar e não julgou. Se sacrificou a sua natureza humana para mostrar, para defender com a vida o trabalho dele. Defendeu com a vida o exemplo dele. E quando as pessoas falaram, não é um rei, é um beberrão. Não é verdade as coisas que ele diz. Ele seguiu. Ele seguiu no Calvário, ele segurou a cruz, ele foi açoitado, ele foi torturado e seguiu. Não estou mandando aqui ninguém segurar a cruz. Primeiro, que eu não mando nada. E segundo, que eu já disse para vocês, não se violente. Estou pedindo para vocês, antes de julgar o outro, fazer uma análise própria. Antes de julgar o irmão, parar para pensar. Se nós parássemos com os julgamentos, com o ódio gratuito, com as violências, o mundo seria muito melhor. Esta encarnação seria muito melhor. As grandes guerras em outros países começam com as guerras internas que eu e você colocamos. Começa com minha perseguição na internet com alguém, com um artista
que eu me dou o direito lá de julgar porque ele é público, mas eu esqueço que ele tem coração, que ele tem família, que ele tem sentimento. Com a minha vizinha do lado, que é umbandista, que é católica, que é espírita, e eu digo assim, essa mulher não presta. Começa comigo, como sogra, julgando a minha nora, como cunhada, julgando a minha cunhada, como mãe, julgando o meu filho. Sabe o que é bonito? Você só descobre que essas pessoas eram boas quando você perde ela do seio da sua família. Aí você descobre que elas tinham valor. Você descobre que a vizinha do lado era importante quando ela te fizer a falta. Você descobre que todo mundo tem o seu trabalho e sua importância nesse plano quando eles partem para o plano espiritual. O que mais dói não é saudade. O que dói é remorso e arrependimento do tempo perdido aqui. Do tempo que você perdeu em estar com eles. Isso é o que mais dói. A saudade, ela machuca porque você sente a ausência, mas ela se torna amor tranquilo. Remorso, arrependimento são transformadores para uma pessoa melhor. Então, antes de julgar, antes de odiar, antes de se importar com a vida do outro, analise a sua. Julgue o seu caminhar. O outro errou, não é para apontar dedo, não. Já vai ter muito juiz apontando o dedo para ele. Daniel um dia me disse uma coisa que é verdade. Olha como nós somos. Se Mayra for até a sua casa e você me servir um lanche, e se for servir, por favor, bolo, e sem açúcar, viu, gente? Eu estou sem açúcar. Misericórdia. O voto que eu fiz diferente, viu? Estou sem açúcar esse ano, viu? Mas, então, se você vai, Mayra Rocha vai na sua casa, ou o seu amigo, ou a menina do lado vai na sua casa, você bota uma mesa linda. Os melhores talheres, copos, pratos, tudo lindo. Vem uma jarra de suco de uva na toalha branca. Mayra passa a mão sem querer, derruba essa jarra inteira. O que você diz para a Mayra, que é sua convidada? Acontece, não se preocupa, foi um acidente. Quando seu filho faz isso, ou seu esposo, você não está enxergando, não? E agora, como é que eu vou tirar? Isso aqui não sai mais, não. Estraga tudo, não compro mais nada. Aí, no outro dia, você dando a colocar na mesa a xícara mais velha, o copo mais quebrado que tem. Bota a margarina lá, o bolo dentro da embalagem do bolo. Por quê? Porque a gente ainda não aprendeu que os nossos amores, nossos ídolos, aqueles que nós devemos dizer, é meu exemplo, está dentro de casa. Não é Mayra Rocha que está falando para vocês, não. Vocês não conhecem minha vida? Como é que vocês sabem como eu sou na minha vida? Será que essa menina que está falando aqui para vocês, pregando para vocês, será que ela é assim? Agora, a sua mãe que sai 5 horas da manhã para trabalhar, para te dar condições, seu pai que estudou num concurso para te dar condições, sua mãe que sai todo dia na chuva, no sol, seu filho que está lá dentro de casa, por quê? Quando os amigos da rua, num momento difícil, te abandonar, a maior parte dos filhos vão ficar com você. Você pode pensar, agora, tem exceção, Mayra, tem filho que abandona? Tem exceções. Mas seu filho estará lá te esperando. Ídolos, amores, estão dentro de casa. Ah, Mayra, eu não posso idolatrar o homem, só idolatrar. Gente, a gente não está falando nisso em cunho religioso. É meu exemplo. Ídolo como exemplo. Entendam isso. Sabe quem são meus ídolos? Eu sempre digo isso. Meus 2 bebês que ficam em casa, que cedem a mãe deles para estar aqui, para estar em psicografia, para estar em trabalho de caridade, que não se importam, nunca tiveram um aniversário na data correta, porque eu estou em compromisso. Os meus filhos, que quando tiverem maiores, vão assistir os melhores comentários do mundo sobre a mãe, mas os piores também, e vão ter que lidar com isso. Esses são meus ídolos. Sabe quem é meu ídolo? O cara que está do meu lado, a pessoa que está do meu lado, que compra as minhas guerras, que luta as minhas lutas. Meus ídolos
São os meus melhores amigos, os que estão do meu lado aqui na Casa da Caridade. Os voluntários, eles são os meus líderes, meus ídolos. Esses que estão próximos a mim. Que eu vejo lutar por pessoas que ele não conhecem, sem ganhar nada em troca, e, pelo contrário, sendo todo dia aqui garimpado. Ser voluntário não é fácil. Esses são os meus ídolos. Mayra e fulano e ciclano e não sei o quê. Pode até ser exemplo, mas como eu não convivo, não posso dizer que são meus ídolos. Quando eu era pequena, minha mãe me perguntava, o que você quer ser? A minha irmã dizia, professora, e o pior, que minha irmã sempre quis ser professora. Olha que coisa bonita. E ela se tornou mesmo professora. E ela sempre dizia isso. E meus primas, eu vou ser médica, eu vou ser advogada, eu vou ser... E aí eu disse assim um dia para a minha mãe, eu quero ser Madre Teresa. É por isso que eu era chamada de doida, né? Por quê? Porque, na minha visão, eu queria ser algo útil ao mundo. E não é com a mediunidade, não, viu, gente? A mediunidade é resgate. Não pense que ela é dom, privilégio, é resgate. Até tem médios que passaram pela Terra que foram missionários. Mas não é o caso de Mayra Rocha. Aqui é resgate. A menina dos meus olhos. São os trabalhos da caridade. São as cestas entregues. São os irmãos que recebem a caridade sem julgamento. Não importa o seu passado, o seu presente. A casa nunca vai te julgar para te ajudar. Nunca. Nunca vou julgar nenhum desencarnado que vem para entrevistar, que vem para dar recado. Não me importa o motivo do desencarne, não me importa o que ele fez na vida dele. Ele tem mais experiência do que eu, merece respeito. E eu estarei em posição de obediência à espiritualidade. Não é humilhação obedecer à espiritualidade, é uma honra. Então, portanto, nós devemos espelhar o nosso caminho no bem, seguir a Jesus no bem. Agora, seguir Jesus não é fácil. Seguir Jesus é entender que vão te humilhar, que vão te perseguir, que vão te maltratar, que vão atirar pedras. Seguir Jesus é dizer, eu vou ser quem eu sou. Não vou me espremer para caber na caixinha de ninguém. Não gosta da minha orientação sexual? Siga, não a viva. Não gosta do jeito que eu trabalho? Siga, não trabalhe. Não gosta de tatuagem? Não faça. Siga. Eu vou ser quem eu sou. Porque eu estou no mundo de expiação, mas Deus disse, sede felizes. Nós podemos ser felizes nesse mundo. Não gosta da minha religião, da minha doutrina? Segue, porque eu vou ser o que eu tenho de ser. Sabe qual foi o dia mais libertador de Mayra Rocha? Foi o mais libertador e também foi o que mais trouxe problema. Foi o dia que, por obra da espiritualidade, um amigo lá de Franca jogou o vídeo da psicografia no ar. Porque eu me escondi durante 20 anos. Aquele dia foi o dia que começou a marcar as minhas dificuldades, mas foi o dia que eu dei o grito libertador. É isso, eu sou isso. É isso que eu faço, é isso que eu venho fazer. Gostou? Obrigada. Venha para cá, me abrace. Não gostou? Siga. Eu não irei atrás de você. Jamais você vai ver a médium atrás de você. Fique livre para vir e livre para ir. Então, se libertem das amarras do medo, das religiões do medo, das críticas dos críticos que não têm nada a te acrescentar. Crítica construtiva é quando quem te critica quer teu bem. É quando quem te critica quer tua melhora. Essa você escuta e muda. Críticos que não viveram a sua vida, que não te ajudaram, que não calçaram o seu sapato, não deem ouvidos. Ouvidos de ouvir, e é espiritual. Sabe, entre por um lado e saia por outro? É espiritual. Escute tudo e detenha o que for melhor. É isso que vocês têm que fazer.
E falando em como seguir Jesus é difícil? Não, aí tá demais. Eu não vou cantar não, viu, seu Ribas? Gente, seu Ribas é do Ceará. Essa música aí eu nem sei cantar, mas eu acho que é daquele moço que é o... É o compositor do Menina Veneno, né? Que até hoje eu achava que era de Zezé de Camargo mesmo. É como? Pois é, não vou cantar, né, seu Ribas? Seu Ribas, com 5 filhos, tudo no R, e só uma filha no nome de Maria. Olha só. Certo, seu Ribas. Tem muito orgulho. Os filhos dele, pelo que ele está dizendo, é mistura de religiões, mas que são meninos honestos, do bem, trabalhadores, estudantes. Então, muito orgulho dos seus filhos, seu Ribas. Muito bem mesmo. Pronto. Então, quando você segue a Jesus, sabe o que é pior? Você vai enfrentar muita coisa. E aí eu resgatei uma poesia que eu quero que depois vocês procurem ou ela na internet ou ela no livro e tenham na sua cabeceira. É do livro de Espíritos Diversos, do Chico Xavier, tá? Atenção na hora, Jair presente. O Espírito é Jair presente. Quando tudo te pareça, na tristeza que te invade, infortúnio, desencanto, amargura e tempestade, quando a saúde escasseia e o companheiro deserta, quando o grito dos credores lembra a garra que te aperta, quando as notas que perdestes, o que tenhas por melhor, e enxerga apenas a sombra a envolver-te em teu redor, quando os deveres te obrigam a sorrir e suportar, enquanto desejarias reagir e espernear. Quando a corrente contrária e a angústia esmaga-te o dia com um punhal do sofrimento que em tudo te desafia. Recorda que Deus te deu, perante qualquer pesar, a fé que te guarda e ensina a nunca desanimar. Por trás da noite de espinhos, na provação vexatória, quem sabe, talvez estejas no alvorecer da vitória. Insiste na tolerância, nada reclames de alguém, o céu renova os caminhos de quem persiste o bem. Por isso, serve e não temas, nada te faça fugir. Quando tudo segue mal, é hora de resistir. O nosso nome é resistência. Resistência na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, na nossa vida espiritual. É resistência em nome do nosso trabalho. Dona Margarida, eu não vou dar o recado do seu neto agora, porque não é a hora. Eu sei que seu neto tem muitas contas comigo e não vai ser a hora, mas ele vai saber o momento certo de se chegar a mim, e esse recado vai ser no momento correto, tá bom? Mas eu fico muito agradecida de sua presença aqui. Então, para encerrar a live, eu vou repetir a última estrofe. Por isso, serve e não temas, nada te faça fugir. Quando tudo segue mal, é hora de resistir. Muito obrigada.